Isso aqui eu até postei no status semana. A graça de Jesus não apenas nos perdoa, ela nos transforma. Sua bondade nos alcança mesmo quando estamos longe, indiferentes ou quebrados. É o amor que vê o pior em nós e ainda assim escolhe nos amar. Zaqueu, a mulher samaritana, o cego Bartimeu, o ladrão na cruz, todos foram transformados não por medo ou condenação, mas por encontro com a graça irresistível de Cristo. Quando entendemos a profundidade desse amor, somos levados ao arrependimento genuíno, não por obrigação, mas por gratidão. A graça não apenas cobre o pecado, ela nos convida a uma nova vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Querem desligar a luz? Vocês preferem que a luz desligue? Quem prefere que a luz desligada levanta a mão? Com a luz ligada. Quem não tem braço? Pode desligar as luzes amarelas para nós? Aí vocês me enxergam, eu não enxergo vocês. Fica melhor. Amém, queridos? Semana passada nós estávamos falando da graça transformadora de Cristo. Nós começamos no domingo passado e vamos se encerrar nesse. Pode tirar isso, meu pastor. E quando a gente fala desse poder maravilhoso de Cristo para nossas vidas, logo nós aceitamos e entendemos, porque quem conhece a palavra de Deus sabe que nós somos salvos pela graça de Deus. E se somos salvos pela graça de Deus, essa graça ela nos alcança todos os dias. Mas a grande questão, que por mais que pareça simples isso, nós temos dentro de nós um computador, a nossa mente. E essa nossa mente, ela é algo que foi programado com tudo aquilo que nós aprendemos, por todas as nossas vivências, por todas as nossas experiências, por tudo aquilo que nós aprendemos lá com os nossos pais, o que nós aprendemos, fomos ouvindo nas escolas, com os mais velhos, enfim, tudo aquilo que é direcionado para nós vai formando conceitos dentro de nós. E esses conceitos geram para nós literalmente uma programação no nosso coração e uma programação na nossa mente, onde as coisas que parecem ser tão simples da gente entender, porque a graça de Deus é algo tão simples, querido, é algo tão transformador, tão leve, tão poderoso para a nossa vida, mas no entanto, como nós às vezes estamos com a nossa mente cheia de conceitos, cheia de ideias, torna-se difícil a gente até entender aquilo que é mais fácil, ou que seria fácil para nós. Então o exercício nosso, quando a gente busca a palavra de Deus, e quando Jesus Cristo diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, e a gente logo pensa, libertar do quê? Libertar de espíritos imundos, libertar do inferno, libertar de demônios, mas na verdade não é isso, porque Jesus Cristo já venceu na cruz. A palavra de Deus fala que Satanás e toda a sua força, toda a força maléfica está derrotada, ao ponto de ele te dar uma autoridade em nome santo de Jesus Cristo, e essa autoridade em nome de Jesus Cristo você repreende qualquer espírito imundo. Não há o que temer, não há necessidade nenhuma de temer. Nós entendemos que existe as forças do mal, existe as potestades, existe essas legiões malignas, mas quem está em Cristo, e se você crê que Ele te deu autoridade em nome de Jesus Cristo, até uma criança de 4 anos e disser, sai em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, ela vai ser repreendida. Porque todo e qualquer espírito imundo, ele tem que obedecer esse nome e ele obedece. Então não há necessidade nenhuma da gente ter medo. Então se é assim, se Jesus te deu uma autoridade para repreender toda e qualquer força do mal, e quando ele fala que a verdade te liberta, a verdade então não está te libertando de espíritos imundos, querido. Como a gente já ouviu aqui no teatro, como que foi louvado a Deus, Ele já pagou o preço, Ele pagou toda a sua dívida de pecado, então Ele te liberta do quê? Ele liberta de si mesmo, Ele liberta de conceitos e ideias que está dentro de nós.
Nós literalmente somos escravos de conceitos, escravos de ideias. E quanto mais a luz da verdade, a luz do Evangelho, a luz de Cristo resplandece em nossas vidas, mais libertação nós alcançamos, mais cura para nossas almas. A graça de Deus transformadora, ela muda a nossa vida. Nós acabamos de ver alguns exemplos de mulheres e homens na Bíblia que foram curados, foram libertos, não por uma condenação, mas porque encontraram o amor de Cristo na vida deles. Aquela mulher adúltera, quando encontra com Jesus, Jesus fala: olha, eu não te condeno, seja livre, seja liberto, vai e viva a sua vida. Tome cuidado para você não errar, porque se você errar, se você pecar, os caras vão te apedrejar. Ele pega Zaqueu: ó Zaqueu, eu vou jantar com você na sua casa hoje. Ele ama Zaqueu, abraça Zaqueu. Quando ele chama os apóstolos, enfim, quando ele chega lá no cego Bartimeu, ele não pergunta, ele não questiona: por que você está cego? O que aconteceu? Quem que pecou? Aonde que você errou? Jesus simplesmente pergunta: você quer enxergar? E vai lá, cura, restaura a visão do cego Bartimeu. Jesus, quando ele está diante dos leprosos, ele não questiona: ó, você é leproso porque você é muito orgulhoso. Lepra é sinônimo de muito orgulho. Você é muito soberbo, você é muito orgulho. Por isso que você está com essa lepra. Você se arrepende de ser orgulhoso? Jesus, ele não questiona nada disso, ele não pergunta nada para os leprosos. Jesus vai lá, cura os leprosos, purifica os leprosos. Em todo momento Jesus Cristo vai lá, abraça, ama, perdoa e cura. E a partir deste amor, a partir dessa bondade de Deus, há uma transformação na vida de uma pessoa. Quando nós entendemos esse amor de maneira ímpar, querido, de maneira que não resta dúvida em nosso coração, existe uma transformação para nossas vidas. E como eu disse, a dificuldade às vezes a gente aceitar o que é tão fácil, o que é tão simples, porque o Evangelho é simples. O que Jesus nos ensinou é algo tão simples e tão poderoso, que foi conquistado e dado gratuitamente para você, através da cruz do Calvário, quando ele cumpre o propósito, ele cumpre com toda a lei, quando ele resgata, ele paga o preço de todo o pecado da humanidade naquela cruz. Quando ele ressuscita, ele paga um preço altíssimo, preço de sangue. Então foi pago um alto preço, mas dado gratuitamente para a sua vida. É questão de nós aceitarmos e crermos. Porque se a graça transformadora, se a graça de Jesus Cristo que nos purifica, se essa graça que nos eleva, então o que atrapalha o ser humano de crescer? O que atrapalha nós de sermos transformados? O que nos impede, querido, de vivermos semanas, às vezes lemos livros, oramos, cultuamos, e quando a gente depara às vezes uma situação tal qual esse teatro aqui explanou para nós, tal qual o ministério teatral mostrou para nós, começamos um questionamento. Um dos personagens diz assim: mas eu estou cansado, porque eu quero viver Jesus, eu quero sentir Deus, mas eu não sinto. O outro diz assim: eu estou muito cansado, porque toda vez que eu caio com um problema, caio numa dificuldade, parece que Deus ficou em silêncio. Aqui esse teatro mostra exatamente os personagens, como que é a vida do ser humano, como é a vida daqueles que não entendem a graça de Deus, quando não entende esse amor de Deus, ou quando não toma posse. E às vezes, por mais que, vou repetir, por mais que seja tão simples e tão fácil, se torna algo tão complicado de entrar no nosso coração. O que é, pastor? Infelizmente, querido, é o pecado. Pastor, mas se somos livres do pecado, por que você está falando de pecado? Abre para nós Isaías 59. Vocês tremeram agora, hein? Quem anda destinado vai falar: o pastor vai falar de pecado, nunca fala de pecado. Fala aí, Carol. Misericórdia. Mas vocês vão entender. Enquanto eu não concluir, não vão concluindo na sua mente. Deixa sua mente aberta para que até o final
até a conclusão da palavra vocês chegam no entendimento. Amém? Nós abrimos uma porta aqui para um ensino. Se vocês começarem a fechar com a sua mente, concluindo, pensando em si mesmo, aí vocês não começam a fechar as portas. Então não conclui na mente de vocês o entendimento. Vamos até o final. Olha o que diz Isaías 59. Olha que poderoso. Veja, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar nem o surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Contudo, põe para mim, por favor, na área. Põe na... Consegue pôr? Na Ferreira de Almeida. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Presta atenção. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, vossa língua pronuncia perversidade. Volta no versículo 1. Olha que primeiro Deus diz para nós: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus diz assim, ó: minha mão não está encolhida, eu estou te enxergando, eu estou te vendo. Eu estou disposto a te salvar. Às vezes eu sei que vocês têm dificuldades, que vocês erram, que nós pecamos, que nós desviamos do alvo, e Deus fala assim: eu não estou alheio, não é que eu não estou enxergando, eu estou vendo, minha mão está estendida para te salvar. No versículo 2 ele fala assim: mas as vossas iniquidades. E o que é iniquidade, querido? Iniquidade é injustiça. Injustiça, vai prestando atenção, injustiça praticado por algum ato condenatório, por algo que seja ou perverso, ou maldoso, alguma coisa de mal que pratica para alguém, e isso te leva a um ato de injustiça, iniquidade. Essa palavra iniquidade no hebraico é Avon, é o mesmo nome daquela marca de cosméticos, mas Avon literalmente significa culpa. Culpa. Vocês estão aí? Estão prestando atenção? Olha que a palavra fala: eu não estou com os braços, com as mãos encolhidas para mudar a sua vida, para fazer o surdo ouvir, para te curar, para te salvar, mas a culpa que está em você, por causa dos seus erros, impede, te afasta de mim. A culpa, ou seja, injustiça, iniquidade, e a iniquidade é um ato de injustiça praticado por algo que está errado, mas o que Deus está falando assim: você mesmo coloca uma condenação entre eu e você. Eu quero te salvar, mas você já colocou uma iniquidade, você colocou uma culpa nos seus erros e nem permitiu eu te salvar dos seus erros, não permitiu eu te salvar dos seus pecados. Eu quero te salvar desse jeito que você está vivendo, das suas dificuldades, mas pelo fato de você já se condenar, de você já se culpar, eu não consigo fazer mais nada. No primeiro momento, Deus fala: eu quero te ajudar, eu quero fazer algo pela tua vida, eu quero transformar a tua vida. Mas se você continuar dessa forma, se você continuar se culpando, se julgando, coloca para nós 1 João capítulo 3, versículo 5. Ali vai falar de iniquidade. E a palavra vai dizer assim: o que é iniquidade, o que é o pecado para nossas vidas. A palavra de Deus diz: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há... Volta ao versículo 3 para mim, por favor. Todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a...
O que é o pecado? O que é o pecado? Transgressão da lei. Aí você questiona, e se não existe lei, então não existe pecado? E se não existe lei, não existe pecado? Não. Se não existe lei, não existe pecado. Mas nós vamos chegar nisso. Nós vamos mais para frente. Mas olha o que a palavra diz, que toda transgressão da lei é pecado. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando o texto fala assim, olha, você cometeu uma iniquidade, está dizendo assim, você feriu a lei, você cometeu algo contra a lei. O porquê que os fariseus, vão acompanhando a linha de raciocínio, o porquê que os fariseus odiavam tanto Jesus? O porquê que eles odiavam tanto Jesus? Foi porque ele ressuscitou Lázaro, porque ele curou o cego, porque ele curou doentes? Por que que os fariseus odiavam tanto Jesus? Coloca lá para nós em João capítulo 17. João 17, versículo... João 15, perdão. João 15, versículo 17. João 15, 17. Jesus, ele fala algo assim, ó. E este é o meu mandamento. Este é o mandamento que eu dou a vocês. Amem uns aos outros. Versículo 22. Versículo 22. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, eles não seriam culpados de? Eles não seriam culpados de? Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu. Versículo 23. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Porque até aqui eles começaram a odiar Jesus, porque Jesus começou a falar de amor. E eles viviam dentro de uma lei, dentro de uma doutrina religiosa. Versículo 24. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram tanto a mim quanto a meu Pai. Para quê? Volta lá. Olha o que Jesus fala. Eles estavam errados. Eles estavam vivendo uma vida cheia de regras, cheia de doutrina, cheia de algo que se criou, algo que para eles não era errado. E assim a gente não vê vários religiosos, queridos. Eles seguem uma doutrina, eles seguem uma regra religiosa, e na cabeça deles não está tudo certo, não tem pecado. Então eles não têm culpa pelaquilo. Presta atenção, vou repetir. Assim estão os religiosos. Eles seguem regras, seguem doutrinas, mas não se sentem culpados pelaquilo, porque na cabeça deles estão certos. Aí você sabe o que acontece? Passam anos e anos e anos e não tem transformação. Vão lá para o culto, vão lá para a igreja, vão lá para aquela cerimônia que eles praticam, mas voltam para casa, às vezes pior. Sai de um culto aqui para chegar em casa e arrumar briga. Na segunda-feira volta com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, ou seja, eles participam de algo religiosamente, seguem certinho aquelas doutrinas, seguem certinho as regras religiosas, seguem lá os usos e costumes daquilo, mas não tem transformação, não há transformação. E aí a gente vê mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Hoje tem muito mais daqueles que a gente chama de desigrejados do que aqueles que estão acolhidos por uma igreja. E muitas religiões adversas vão surgindo e as pessoas vão caindo naquelas filosofias, porque eles estão querendo buscar uma transformação de vida, uma cura, uma paz interior, querendo buscar uma conexão com Deus que eles não encontram, porque estão igual os fariseus. Os fariseus seguiam as doutrinas judaicas. E quando Jesus começa a falar de amor, quando ele diz assim, olha, eu vou te dar um novo mandamento, e um novo mandamento, uma nova lei para a sua vida é amor, aí eles olham para a vida dele e se sentem culpados, do que estão fazendo, e quando eles se sentem culpados, eles começam a odiar Jesus Cristo.
É como que se tivesse assim, ó, tá tudo bem com a minha vida, eu estou seguindo essa doutrina, ó, se eu estou aqui nesse lugar que não pode cortar cabelo, eu não corto cabelo, se é para deixar o cabelo crescer, eu deixo o cabelo crescer, se não pode usar roupa assim, eu não uso roupa assim, mas se eu tenho que fazer isso, faço assim, se não pode comer tal comida, eu não como tal comida, eu estou inteiramente em paz seguindo, olha, estou top, estou vivendo uma vida que não me transforma, mas por eu não sentir culpa, eu permaneço. Aí Jesus Cristo chega assim e fala, olha, eu vou te dar um mandamento, o mandamento é amor, isso que vocês estão fazendo não é bom, não é legal, vocês não entenderam que vocês já desviaram do caminho, vocês não vão chegar em lugar nenhum com essas práticas que vocês fazem, vocês não vão chegar em lugar nenhum seguindo essas leis, porque essa lei aí, do qual ele cumpriu na cruz para o nosso bem, para a nossa vida, não transforma a vida. Aí eles começam a odiar Jesus Cristo. Jesus fala, olha, se você odiar o Filho, você também vai odiar Deus, porque eu sou filho de Deus, não tem outro jeito. Ou você ama Jesus, ele diz, ou você me ama, aceita o que eu estou dizendo para você, ou então você vai odiar a Deus também. Presta atenção nisso, querido, porque o Espírito Santo está quebrando algo em nossos corações, está tirando algo da sua mente. Abra teu coração para entender o que Jesus fala. Jesus, ele fala algo muito claro: se você não se libertar de seus conceitos, da sua religiosidade, daquilo que nunca te transformou, daquilo que nunca te levou em nada, daquilo que sempre te trouxe peso, daquilo que sempre te trouxe condenação, você não vai aceitar Jesus e você não aceita a graça, porque a graça é Jesus Cristo. A graça é o fruto, é o amor de Jesus Cristo para a nossa vida. João 5,24, põe para nós, João 5,24, Jesus vai falar algo poderoso para a tua vida. Jesus fala assim, ó, se você ouvir minhas palavras, se você crer nas minhas palavras, você não vai entrar em juízo. Você não vai entrar em condenação. Olha o que ele fala, em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Põe para mim na área de novo, por favor. Mas já passou da morte para a vida. Olha só, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em... Mas passou da morte para a vida. Jesus, ele fala, se você crê na minha palavra e não crê num monte de situação fora, de vozes estranhas, de doutrinas, de regras religiosas, se você não crê no que, quando eu digo vozes estranhas, eu estou falando de vozes manipuladoras que o mundo aprazam nos seus ouvidos, assim como o espírito imundo sopra em seus ouvidos, voz estranha. Jesus, ele fala assim, ó, se você ficar fixo na minha palavra, se você crê no que eu estou dizendo, a novidade de vida, a boa nova. E o que é a boa nova? É a palavra de Jesus Cristo para a nossa vida. Jesus diz assim, se você crê no que eu falo para você, se você crê nas minhas palavras, você não vai entrar mais em condenação, você não vai entrar mais em juízo, querido. E o porquê, portanto, nós entramos no juízo? Porque nós entramos em condenação? Porque tem algo no seu coração, tem algo na sua mente que te leva a duvidar das palavras de Cristo. Algo que foi colocado, presta atenção, assim no seu coração, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Foi que nem uma menina aqui do teatro falou, mas eu estou pagando preço, mas eu não tenho resultado. Não pode ser tão fácil, é tão fácil, é crer. É só crer. Jesus fala, mas é só crer, você crê em mim. Por que você acha que Jesus veio? Por que Deus mandou o Filho dele na terra em favor de você? Para quê? Para você continuar condenado, querido. Presta atenção, porque nós falamos isso quase toda semana, e quase toda semana eu vejo os membros da Destino esquecendo disto. E quem nos visita, que está sendo uma palavra nova, receba no seu coração, porque toda semana nós falamos do Evangelho, falamos de Jesus Cristo, mas algo está no seu coração que precisa ser quebrado essa noite, uma desprogramação mental.
Uma programação foi criada no seu coração, um bloqueio que diz assim: não pode ser tão fácil, não pode ser tão fácil isso que ele está falando, não pode ser assim, porque não vamos investigar melhor a Bíblia, vamos investigar melhor a palavra de Deus. E eu estou te falando, e Jesus ele fala assim, olha, põe o versículo 25, ele diz assim: e está chegando a hora e já chegou. Em verdade vos digo que vem chegando a hora e já chegou a hora. Que hora é essa? Que chegou, a hora chegou do tempo da graça para a sua vida, querido. Que tempo que acabou? Quando o tempo da lei acabou, agora chegou a hora da graça. Ele falou, está chegando o tempo e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E por que ele fala isso? Porque quando nós se condenamos, quando nós se culpamos, nós estamos mortos, queridos. Quando você se culpa, quando você entra no juízo por não crer na palavra de Deus, você está morto espiritualmente. Morto como? Desconectado, sem comunhão com Deus. Por isso que ele fala, chegou a hora, e esta é a hora. Esta é a hora, e não vai chegar não, e já chegou a palavra que nos cura, que nos salva e nos liberta. Se você crê nisso, querido, não vai entrar em condenação. Não entra em condenação. Creia no amor de Cristo para a sua vida, creia no que Ele fez na cruz. O mundo nunca precisou tanto crer no milagre da cruz, no milagre do que Jesus fez por nós na cruz. As pessoas pesadas, querido. Eu falo algo com uma certa tristeza, porque eu tenho muitos irmãos, conheço muitos pastores, e eu não falo aqui para criticar em nome de Jesus Cristo. Como a gente sempre brinca, quem somos nós na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Eu sempre falo aqui que eu sou um mero comedor de arroz e feijão, e em mim não há mérito nenhum. Mas eu me entristeço de ver tantos irmãos queridos vivendo uma vida pesada, um Jesus Cristo pesado, uma vida difícil, uma vida que seguir Jesus, andar com Jesus é tão pesado. Porque a palavra de Deus ela não fala isso. Jesus ele fala que é leve. Olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então por que tanto peso? Por que as pessoas estão seguindo doutrina, querido? Estão seguindo regras religiosas, doutrina, e aceitam aquilo, parece que estão cegos, ou surdos, que não conseguem ver a palavra de Deus, não conseguem entender o amor de Jesus Cristo. Mas eu estou com medo do juízo final, pastor. Jesus falou, se você crê em mim, meu irmão, você não entra em juízo. Se você crê em mim, você não entra em juízo. Se você crê em mim, você já passou da morte para a vida. Se você crê em mim, você já passou da morte para a vida. Então por que temer um monte de coisa que está sendo espalhada? Não há o porquê temer tantas coisas, tanta mentira, tanto sofisma que é colocado no nosso coração. Jesus Cristo, Ele é ou não é o seu suficiente Salvador? Jesus, Ele é ou não é o seu suficiente Salvador? Ele te salvou, querido. Ele nos salva todos os dias, Ele nos cura todos os dias. Ele já tirou todo o peso, toda iniquidade das nossas vidas. Romanos 5, por favor. Olha só, vai dando glória aí. Justificados, pois, mediante temos paz com Deus, ou seja, temos unidade com Deus, temos conexão com Deus, temos comunhão com Deus, temos amizade com Deus, unidade junto com Deus, se você foi justificado pela fé. Agora presta atenção, quem precisa ser justificado? Quem precisa ser justificado, querido? Quem precisa ser justificado é nós que cometemos injustiça, que erramos. Mas a palavra de Deus fala sendo justificado por quê? Porque você é bonzinho? Você é justificado porque você pratica regras religiosas?
Você é justificado porque você faz tudo certo, bonitinho, correto. Você é justificado pela fé. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o elo entre nós e Deus, e isso é que gera vida, isso é que gera vida em todas as áreas, é essa conexão, unidade com Deus, porque o ser humano, querido, não tem comparação melhor de se falar. É como você pegar o peixe e colocar fora d'água. Assim somos nós quando não temos paz com Deus, quando não estamos em comunhão, quando não temos unidade com Deus, porque em Deus nós temos todas as coisas. Todas as coisas. Jesus Cristo é esse elo. Entende que não é você direta, Ele é o intermediador fiel, é Ele que intermedia por nós, Ele é o advogado fiel. Jesus Cristo é o elo. Não é através de você, é através de Jesus Cristo. Por isso que Ele fala: se você crê em mim, porque você precisa crer em Jesus Cristo. Ele disse: se você crê em mim, está salvo, mas se não crer, já foi, condenou. Está cheio de juízo, cheio de condenação na sua cabeça. Versículo 2: por intermédio de quem tivemos igualmente acesso aí, pela fé a esta, na qual estamos, o que te mantém firme? A graça de Deus. E gloriamos na esperança da glória de Deus. Foi o que o Marcelo falou: quem não tem esperança não chega em lugar nenhum. Quem não consegue ter esperança, quem não tem esperança no coração, não vai alcançar, não vai chegar. Versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos, morreu ao seu tempo pelos... Ele morreu pelos justos. Ele morreu por causa da nossa impiedade. E a palavra, ela fala assim, se você crê nisto, se você crê na palavra de Deus, se você crê no que Jesus Cristo, se você crê na obra dele, se você crê que ele é o Filho de Deus enviado a favor da sua vida, querido, você é justificado por causa dessa fé. Preste atenção nisso, creia no que você está lendo, creia na palavra de Deus e se liberta de todo sofisma, de todo conceito, de todo dogma que colocaram no nosso coração. É justificado pela fé. Nós acabamos, põe para mim em Romanos 10:4. Eu só quero falar agora para quem crê. Quem crê dá um brado de glória aí. Levanta a mão e dá um brado de glória aí. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que... Uau! Em Romanos 6, a palavra diz assim: então se você crê em Cristo, Cristo é o fim da lei para todo aquele que nele crê, para a sua justiça. No entanto, querido, quem não crê ainda tem que estar sob o jugo da lei. Se você não crê em Jesus Cristo, mas prefere entender que regras, doutrinas e pensamentos de homens, filosofias de homens, pensamentos que vêm da alma de um homem, é melhor, então assim, continue com a tua vida. Eu decidi abrir mão de toda a filosofia, de todo o pensamento criado, gerado por homens. Não importa quem seja, com todo respeito aos grandes líderes, mas a questão é, eu estou firmado em Jesus Cristo, eu estou firmado em Jesus, Ele é meu Salvador, nós não dependemos de outro Salvador, Jesus Cristo, Ele é o seu Salvador, e se você crê em Jesus Cristo, é fim da lei para você, querido. E se não há lei, então não há iniquidade, não há pecado, isso é tão difícil de nós entendermos.
Aí o que o apóstolo Paulo fala, põe para nós. Versículo que diremos, pois. Romanos 6, ele diz assim, põe agora na NVI para nós. Que diremos então? Que diremos então? Se não há lei, não há transgressão, não tem como transgredi-la. E se não tem como transgredir a lei, nós acabamos de ler em 1 João capítulo 3, versículo 5, que o pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não tem como eu transgredir. Se não tem como eu transgredir, então não tem pecado. O pastor acabou de falar isso, amém? Aí o apóstolo Paulo fala, então, se é por causa disso, você vai continuar pecando? Está gerando em nós um conhecimento. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde, para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês, prestem atenção em cada versículo, querido. Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também vivamos uma vida. Você quer ter uma vida nova? Novidade de vida? É isso que você quer? É isso que o seu coração deseja? Então será assim. Porque se o seu coração continuar desejando o erro, continuar desejando aquilo que não se deve, assim será. A questão de tudo é o que você deseja, o que você quer, o que você busca. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 5. Se pois nós tornamos unidos na semelhança da sua morte, eu creio que eu morri e fui ressuscitado com Cristo pelo meu batismo. E o batismo acompanha a tua fé. Se você disse que crê, se você disse que crê e você disse que crê, você recebeu o batismo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele fala assim para as pessoas que estavam ali: que batismo vocês receberam? Porque ninguém está cheio de Espírito Santo aí. E eles falam: nós recebemos o batismo das águas. E ele disse assim: então vocês receberam o batismo de João Batista. Receba agora o batismo do Espírito Santo de Deus. Versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que vivemos com ele também. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para... Versículo 11. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereça os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça para o pecado, antes ofereçam-se a Deus como de quem saiu da morte para a vida. Ofereça os membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para Deus. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da... mas debaixo da... Vamos ler de novo isso aqui. Assim, vamos ler juntos. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha como vai ficar simples de entender. E eu vou contar um testemunho que eu ouvi sábado passado do pastor. Estava eu, o pastor Júnior, e esse outro pastor, eu vou preservar o nome dele, mas o pastor Júnior é testemunho do testemunho dele.
Ele é a prova do testemunho dele. Esse pastor, num culto, ele foi orar pela uma irmã e a irmã foi curada. A irmã foi curada por ele. E a irmã, após ser curada, mandou uma mensagem: pastor, obrigado pastor, porque o senhor foi usado por Deus para me curar. Presta atenção nesse testemunho, porque isso vai te fortalecer demais, querido. Esse testemunho vai te dar assim um norte. A partir de hoje você vai entender que vai ficar fácil. E ela disse assim: pastor, obrigado, porque você foi usado por me curar. E ele falou amém, glórias a Deus. E um outro, passou mais um dia, ela mandou outra mensagem: pastor, estou muito feliz. Ele falou: que bom, se você está feliz, eu também estou feliz. E glórias a Deus. Aí ela mandou outra mensagem e agradecendo, e ele respondeu, mandou outra mensagem, respondeu, mandou outra mensagem, ele dizendo: que bom que Deus tem feito a obra na sua vida. Aí certo dia ela mandou uma mensagem dizendo: pastor, você sabe que a sua voz é muito bonita? A sua voz é muito bonita. E aquele elogio entrou para o coração dele e ele falou: obrigado, se sentiu lisonjeado. Querido, todas as vezes que eu errei na minha vida não foi por crítica. Todas as vezes que eu errei foi por causa de elogio. Todas as vezes que eu tropecei foi porque tive elogio. Nunca por crítica. Nós somos ao contrário, a gente não quer receber crítica, quer receber elogio. E quando às vezes o pastor critica algo aqui na igreja, fica chateado. Fica chateadinho. Se o pastor criticar você, fala: glórias a Deus, eu estou sendo corrigido, querido. Se a vida te corrige, é assim que você cresce com crítica, não cresce com elogio, não. O elogio te derruba, cuidado com elogios. Cuidado com elogios. E aquele elogio entrou para o coração dele, e ele ficou se sentindo: opa, que legal, tem uma voz bonita. E aí outra mensagem, e outra mensagem. Aí um dia ele sentou na mesa para almoçar, ela mandou uma foto nua para ele. Quando ela mandou a foto nua para ele, e ele viu aquela foto dela nua, ele falou: meu Deus, que mulher linda. Que mulher maravilhosa. E ele colocou o coraçãozinho lá, elogiando. E a partir de então começaram a trocar mensagens. Começaram, e aí ele falou: meu pai, eu não posso fazer isso. Eu não posso cair nisto. Eu não posso deixar que um membro do meu corpo, que o meu corpo seja contaminado por esse erro. Eu não quero isso para a minha vida. Aí ele foi ter com outro pastor, e quando ele foi falar com outro pastor, ele falou: pastor, eu estou com um problema. O outro pastor respondeu para ele: é mulher, não é? Porque o homem só cai por causa de mulher e dinheiro. É mulher, não é? Ele falou: é. Ele falou: então você já sabe o que tem que fazer. Se for pela força, presta atenção. Se for pela força do seu braço, você vai cair. Se for pelo seu próprio esforço, você vai cair. Mas se você estiver firmado na graça de Deus, você não cai. Fala com seu pai. Aí ele chegou diante de Deus, presta atenção como que foi a oração dele. A oração dele foi assim: paizinho, me livra desta tentação. Me livra dessa tentação, porque se o Senhor deixar, eu vou cair. Eu não tenho força para resistir. Eu não vou conseguir resistir a essa tentação, eu não vou conseguir resistir a essa mulher. Eu vou pecar com ela, eu vou cometer adultério, eu vou errar. Então, paizinho, o Senhor me tira dessa tentação. Lembra do Pai Nosso? Nos livrai da tentação. Nós acabamos de ler no livro de Romanos, capítulo 6, que haverá tribulação. E essas tribulações te levará a mentir, essas tribulações te levará a manipular alguém, essas tribulações te levará a querer estar no estado de depressão. Como que tem gente que curte uma deprê? Como que gosta de estar numa deprê? Porque vem as tribulações e fala assim: eu vou ficar nessa deprê gostosa, nesse estado depressivo. Porque quando eu estou falando, eu já vou encerrar como que foi a história dele. Mas eu quero criar um parênteses para vocês entenderem como que é as tentações e aonde eu estou falando aqui do iminente erro do pastor em relação a um adultério. Mas não é só isso, querido, muito pelo contrário, nós erramos quando permanecemos com uma expressão facial de derrota. Porque quando você conserva, presta atenção nisso que eu estou falando, quando você conserva uma expressão de derrota, uma expressão negativa, você não está expressando Deus, a conexão com Deus, o Deus que você serve, o Deus que te salva.
Quando você expressa fica com uma expressão de rosto, de tristeza, de derrota, ali você está expressando para Deus, está expressando para o mundo: olha, eu sou um derrotado. E isso é errado, isso é pecado, porque não é o Deus que você serve. Caim, antes de matar Abel, Deus fala assim para Caim: Caim, por que caiu o seu semblante, Caim? Por que você errou, Caim? Por que você está com essa cara aí, Caim? Antes de Caim pecar, Deus já tinha visto o semblante de Caim. Depressão, querido, você tem que expulsar em nome de Jesus Cristo. Vê a tristeza no seu coração, você fala: Pai, me livra dessa tentação. Eu não consigo, eu gosto de ficar triste. Às vezes você acha que é bonito ser irado, e ser irado não é bonito, não. Ser estúpido, ser estúpida, isso não é bom, porque você vai ferir pessoas, você vai machucar pessoas, e não é bom ficar nesse estado. Então você tem que falar: Paizinho, me livra disso, me cura disto. E esse pastor, ele orou assim, falou: Pai, você me livra dessa tentação, porque eu vou cair. E eles tinham marcado para as 2 horas da tarde naquele dia, quando ele fez a oração. Às 14 horas se encontrar no motel. Só que quando foi meio-dia, quando ele sentou na mesa novamente, diante da esposa dele, veio a mensagem da mulher. E quando ele olhou a mensagem, falou: já vai ela, né? Ele pegou a mensagem e ela falou assim: ó, eu estou com uma dor de cabeça infernal. Eu estou com uma dor de cabeça infernal. Não vai dar para a gente sair. Não vai ser possível, porque eu não estou conseguindo nem abrir meus olhos de tanta dor de cabeça. Ele começou a dar glórias a Deus, e glórias a Deus, e glórias a Deus. Pegou o carro dele e saiu pela cidade dando glórias a Deus, porque Deus tinha livrado ele. Passou algumas semanas sem falar com essa mulher, e ela volta a falar com ele e fala assim: pastor, me perdoa. Eu não sei o que tinha em mim, o que aconteceu comigo. Eu sei que eu ia errar e levar o senhor a errar, você me perdoa, meu pastor. E ele disse: também da mesma forma, você me perdoa. Porque Satanás, ele é muito astuto. O Satanás, ele entra com essas tentações e faz você cair, porque ele entende a fraqueza da carne. Presta atenção nisso para você nunca mais esquecer. Satanás não pode tocar no teu espírito. Satanás não pode tocar no teu espírito. O teu espírito está pronto. Jesus disse: olha, ore para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Satanás não pode tocar no ser espiritual. Satanás não toca no teu espírito, mas ele sabe que tem força sobre a carne. O apóstolo Paulo fala assim: então, queridos, olha, não leve o teu corpo a essas atividades pecaminosas. Ei, se você gosta de participar de rodas, de fofoca, querido, fala: Deus, me livra disso, me livra disso. Não tem nada mais que quebra a autoridade de uma pessoa participar de uma roda que está falando mal de alguém. Não faça isso com você. É tão forte isso que Jesus Cristo, ele fala assim: olha, se você chamar seu irmão de tolo, você é um assassino, porque está escrito na lei, não matarás, mas no amor funciona assim: se você chamar teu irmão de tolo, você já matou. Sai dessas tentações. Quando vinham as tribulações, querido, saia dessas tentações. Então, pastor, por que o senhor disse que é tão simples? É simples, sabe por quê, querido? Você tem que falar assim: pai, eu não quero mais isso para a minha vida. O senhor sabe que eu sou fraco. O senhor sabe que se deixar eu vou entrar no estado de depressão. O senhor sabe que se deixar eu vou ficar irado, e vou xingar as pessoas, e vou brigar com as pessoas, e vou maltratar as pessoas. Se o senhor deixar eu vou continuar nos meus vícios, e o vício é gostoso. Mas se o senhor deixar eu vou continuar. Mas paizinho, do fundo do meu coração eu não quero mais. Porque a questão é, agora presta atenção em você. Você tem que querer, querido. Jesus Cristo já deixou tudo pronto. Jesus já deixou tudo pronto, tudo preparado para a tua vida. Jesus, que nós acabamos de ler, que o que te firma, o que te deixa firmado é a graça de Deus. Só que enquanto você querer errar, você vai errar, você vai cair. Enquanto você querer tocar em química, enquanto você querer tocar em jogo, enquanto você querer tocar em coisas sexuais, enquanto você querer tocar, enfim, em toda e qualquer sorte de coisa errada, você vai cair, porque você está querendo.
A questão então não é você resistir, lutar com a sua força do seu braço, achar que você está santo, achar que você está forte, porque a palavra de Deus diz, aquele que está forte cuida para não cair. Então se você ficar achando que você está forte, que você está bom, que você é o santo, que você ora muito, que você jejua muito, que você busca muito, você vai cair. Porque você está confiando na força do seu braço. Então não confia na força do seu braço, confia na graça de Deus para a sua vida. Confia na força do braço, confia na graça de Deus para a sua vida. E como eu tenho acesso a essa graça, é crendo e falando, Paizinho, me livra dessas tentações. E Ele vai te livrar. Por quê? Volta lá aqui ó, versículo 14. Porque o pecado não tem mais domínio sobre você, querido. Ele não tem mais domínio nenhum sobre você. Porque você não está mais debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. E se você está debaixo da graça, você precisa crer que você é livre. Você crê que você é livre? Você crê que você é livre? Você crê que você é livre? Você crê que domina sobre a carne? Você crê que você tem domínio? Você crê que você exerce autoridade em nome de Jesus Cristo? Porque se assim for, se assim você declarar, se assim você liberar a palavra de seus lábios, porque em Romanos 10 diz, eu coloquei a palavra em seus lábios, e a palavra que está em você libera fé. E vós sois justificado pela fé. Pastor, então como eu me justifico com as minhas lutas? Você se justifica crendo. A tua função é crer, tudo que você precisa é crer. E o que te move é o teu desejo, querido. É por isso que você tem que começar a falar, Paizinho, aumente em mim o desejo pelo Senhor, aumente em mim o desejo pela tua palavra, aumente o desejo pelo teu amor. A questão não é resistir, a questão é querer a graça de Deus para a sua vida. Vocês estão me entendendo? Pastor, é tão simples. Se você crer, vai ser desse jeito. A tua mente vai sair hoje reprogramada. A tua mente hoje vai sair aqui leve. O teu coração vai sair assim, olha, cara, a solução estava bem na minha mão para vencer todas as minhas lutas e eu que não via. A solução já estava em mim, Ele já colocou dentro de mim. Ele já colocou a palavra, Ele já colocou o Espírito Santo de mim. Ei, eu sou a casa do Espírito Santo de Deus. Tudo está em mim, tudo está em mim, tudo está em mim, tudo está em mim. Eu só preciso querer alcançar essa graça, esse amor para a minha vida. E você vai ver a transformação. Você vai ver Jesus Cristo tirar essas tentações, tirar essas lutas, tirar esses convites, tirar tudo aquilo que atrapalha a tua vida, tudo aquilo que te atrapalhou de crescer até hoje, queridos.